Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Essa será a nossa última aula sobre prestação de contas, né? Nessa aula iremos ver tomada de contas especiais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a questão de improbidade administrativa e a questão dos recursos. Vamos estar estudando nessa aula da página 79 a 98 da apostila de vocês. Vamos começar? Tomadas de conta especial. Caso seja verificada alguma omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação do recurso repassado, a autoridade administrativa competente deve adotar providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento. A ausência das providências no prazo de 180 dias caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa à responsabilização solidária e às sanções cabíveis. Sendo assim, a gente pode entender que é o seguinte: todo órgão tem que prestar conta. Caso ele não preste em até 180 dias, ele vai ser considerado infração à norma legal. Ou seja, ele é obrigado. Caso ele não faça, ele vai ser sancionado. Como é que funciona isso, né? A tomada de contas especial é um processo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública e obtenção do respectivo ressarcimento. Então, ela vai ter todo um ritual onde vai ser apurado, né, se a administração pública, por que ela não prestou conta, o que aconteceu. E entender, até por devido disso, o ressarcimento ao dinheiro público. Analisada a regularidade na guarda e aplicação do patrimônio, né? Então, o que é feito? Analisar a regularidade da guarda e aplicação do patrimônio. Se a pessoa tem o dinheiro ou se ela usa um patrimônio, como um carro público de um órgão, um trator, uma máquina, alguma coisa, ela tem que entender que ela é responsável por aquele dinheiro ou por aquele patrimônio. E como é que ela está usando ele, aplicando e até mesmo guardando. Além disso, é verificada a existência ou não de dano ao erário, né? O que é dano ao erário? Se causou dano, né? Se causou prejuízo aos cofres públicos ou ao patrimônio público. A data em que ocorreu esse fato, né? Então também é averiguado quando é que aconteceu isso, esse fato, o nome dos responsáveis, quem que era responsável pelo dinheiro público, quem é que fez esse dano, quem é que utilizou esse dinheiro, sempre em observância aos princípios do contraditório e à ampla defesa. Então sempre a pessoa tem direito à defesa, né? Ah, aconteceu. Não, a pessoa tem que explicar o porquê e tudo mais. Então, como é que acontece a tomada de contas especiais? Sempre que esgotadas as medidas administrativas internas, né, sem obtenção do ressarcimento pretendido, a autoridade administrativa competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especiais. Como assim? Houve um contrato entre a prefeitura, por exemplo, e um prestador de serviço. No final do período estipulado, o prestador de serviço não prestou conta, não entregou o objeto do contrato. E aí, o que aconteceu? Como é que vai ficar? Ah, simplesmente a prefeitura tomou prejuízo e ficou por isso mesmo? Não. Aí vai ser tomada contas especial, onde a administração indireta, essa pessoa que usou esse dinheiro público, vai ter que prestar esclarecimento. O que aconteceu, como é que foi feito isso, onde é que está o dinheiro, por que a obra não foi concluída e tudo mais. E quais são as documentações no caso da tomada de contas especiais? Bom, a tomada, primeira coisa quando você manda para a tomada de contas especiais é a ficha de qualificação do responsável, né? Quem que é o responsável por esse uso de dinheiro? Por que era ele? Qual a qualificação dele? Além da cópia integral do processo de transferência de recurso, juntamente com a prestação de contas, quando for o caso, né? Como assim? Quando você pega um recurso, quando você faz esse uso do recurso, você tem um contrato, que pode ser um convênio, que pode ser alguma coisa desse tipo, né? Então, você tem que mandar a cópia desse contrato, desse processo, e juntamente com a pessoa, nesse contrato, né, nesse convênio, a empresa, né, tinha, ou seja, um hospital, ele tinha
100 mil de dinheiro que ele recebeu. Para quê? Ah, para reformar leitos para receber pacientes. E aí, o leito foi reformado? Gastou 100 mil? Não, gastou 80? Então, tem que mostrar a conta. Cadê os documentos, né? Cadê os dados, as notas fiscais do dinheiro gasto e o depósito e a devolução do restante. Além disso, um demonstrativo financeiro do débito, né? Como é que foi gastado esse débito e tudo mais. Relatório do tomador de contas, certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno. Então, a empresa, né, no caso a prefeitura, contratou essa pessoa, ela fiscalizou, teve uma auditoria, está tudo ok? E o pronunciamento também do ministro de Estado supervisor na área ou autoridade de nível hierárquico equivalente, né? Então, tudo isso tem que estar na documentação. Além desses outros documentos, também tem a cópia do relatório da comissão de sindicância ou inquérito, né? Quando instaurou sindicância ou inquérito pela pessoa que ela não prestou conta, cadê esse relatório? A cópia das notificações de cobranças expedidas. Ah, não é simplesmente ela não fez, eu vou mandar para o Tribunal de Contas Especiais. Antes eu mandei cobranças pedindo esclarecimentos e a pessoa simplesmente não deu esclarecimentos, não prestou, fez de conta que estava nem aí. Então, essas cobranças têm que estar. Já notifiquei antes, ela não respondeu. Além da notificação da entidade beneficiária. E além disso, pode também ter outros elementos que contribuam para a caracterização do dano e da responsabilidade. Bom, a tomada de contas especiais, ela pode ser verificada em duas fases. Uma é a interna, a outra é a externa. O que seria essa fase interna? Nessa primeira fase, há um simples procedimento administrativo, dentro do próprio órgão, onde ocorreu o fato. É a movimentação por vontade própria de quem tem a competência para instaurá-lo, ou seja, a autoridade administrativa. Então, nesse momento, né, é formada uma comissão, né, para poder entender como é que funcionou. Depois, apura e investiga os fatos, vai identificar quem são os responsáveis, além disso, olhar quanto que foi o dano e correr atrás, né, e obter o ressarcimento. Então, o próprio órgão vai cuidar disso, a atividade administrativa, a entidade, essa autoridade aí. Aí, se ela tentar tudo isso e não conseguir, né, a esgotar dessas medidas administrativas internas, sem obtenção do ressarcimento, aí sim será instaurada a tomada de contas especiais a ser analisada pelo Tribunal de Contas. Então, o órgão, quando a pessoa usou e causou esse dano, né, de algum bem público, alguma coisa, ela vai instaurar um inquérito, né, instaurar um procedimento administrativo internamente. Para, depois de instaurar desse procedimento interno, a pessoa tem a chance, né, ou que causou esse dano, de ressarcir, de resolver o problema. Caso ela não consiga, né, a pessoa não queira, não faça esse ressarcimento, aí sim, o órgão, a autoridade administrativa, vai mandar para o Tribunal de Contas. Aí vai ser a contas analisada, e sim, é dado o Tribunal de Contas Especiais, as contas especiais, ok? E continuando a parte interna, né, também fica dispensado encaminhamento ao Tribunal de Contas e autorizado o correspondente arquivamento no órgão da entidade de origem de tomada de decisão de conta especial já constituída, na ocorrência das seguintes hipóteses. Ou seja, eu não preciso encaminhar para o Tribunal de Contas, desde que aconteça o recolhimento do débito no âmbito interno. A pessoa realmente, eu estou devendo, foi lá e pagou e ressarciu esse débito. Morreu o assunto, né? Conseguiu finalizar, aí eu não preciso mandar para o Tribunal de Contas Especiais. Também no caso da apresentação e aprovação da prestação de contas. Às vezes está faltando um documento, ele mandou o documento, comprovou que está tudo ok, a conta realmente foi aprovada, está tudo certo, então aí eu posso cancelar também o encaminhamento ao Tribunal de Contas, né? E já resolver o problema. Além disso, o valor do dano atualizado monetariamente inferior ao limite fixado pelo Tribunal de Contas para encaminhamento de tomada de contas especiais. Então, volta e meia tem um limite que é dado. Imagina, deu um prejuízo de 10 centavos. Não, vamos instaurar um inquérito, fazer um Tribunal de Contas especial para poder verificar isso. Se o valor é mínimo, é bem inferior a esse limite, não precisa mandar, tá? E outra situação em que o débito seja descaracterizado, ou seja, tem um débito, será que tem mesmo? Então o débito realmente não há, foi
achava-se que tinha, mas não tem mais, e o débito foi descaracterizado, então também não precisa mandar essas ocorrências aí para o Tribunal de Contas. Então arquiva o processo e acabou o assunto, né? Então essas são as fases internas. E a fase externa? Nessa fase, as apurações realizadas são encaminhadas ao Tribunal de Contas, ou seja, no âmbito do Tribunal de Tomada de Contas Especiais. Não conseguiu resolver internamente, manda para o Tribunal de Contas Especiais. Aí sim, aí as contas serão julgadas. Elas podem ser julgadas regulares. Quando é que as contas são regulares? Se não houver prejuízo ao erário, não há prejuízo ao dinheiro público, sendo dada plena quitação ao responsável. Nesse caso das contas regulares, né, eu consegui comprovar que a conta está tudo ok, né, eu não devo nada, a conta foi aprovada sem nenhum problema, não teve ressalva, não teve irregularidade nenhuma, então a responsabilidade já não é mais minha, já está tudo ok. Então eu não preciso ficar justificando e explicando como é que foi usada a conta, tá? Além disso, eu tenho as contas regulares com ressalvas. O que são contas regulares com ressalvas? As contas regulares com ressalvas é quando não houver dano, né? Não houve um dano, mas foi verificada alguma irregularidade. Caso essa será dada a correspondente quitação, sendo indicadas as devidas ressalvas. Ou seja, ela tem pequenas ressalvas, tem alguns detalhes, né? Um documento que não estava corretamente preenchido, alguma coisinha assim. Então, quando acontecer isso, ela é considerada regular, mas com aquelas pequenas ressalvas. Então, se a pessoa que usou esse dinheiro, que usou esse bem, conseguir consertar essas ressalvas, organizar, resolver o problema também, né, dentro da questão do Tribunal de Contas. E o que são contas irregulares? Né? É quando houver dano, aí sim. Houve qualquer tipo de dano, houve dano do patrimônio, houve dano ao dinheiro, né, gastou mais do que comprovou, do que devia, do que foi orçado, houve um dano, aí essa conta é considerada irregular. Entendemos a questão do Tribunal de Contas, a questão interna e externa, aí vem a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é essa lei? Né? Essa lei é uma lei que estabelece normas gerenciais de responsabilidade e transparência na gestão fiscal, estimulando o contribuinte social e completando a atuação dos órgãos governamentais que exercem atividade de controle. Só para a gente entender, antes dessa lei, como é que acontecia, por exemplo, nas prefeituras? As prefeituras, elas gastavam às vezes mais do que devia. Ela tinha uma arrecadação pequena e gastava muito mais. E deixava a conta para o próximo prefeito e não estava nem aí. Acontecia do jeito que ela queria. Com essa lei de responsabilidade, mudou toda a forma de se discutir. Então, as prefeituras têm uma responsabilidade sobre o dinheiro público, uma responsabilidade sobre o fisco, sobre tudo que acontece. Então, o que ela pode gastar? Ela só pode gastar o que está previsto. Ela só pode gastar o que está dentro do orçamento. Né? Ela só pode gastar, né, aquilo que ela pretende arrecadar. Ela não pode gastar mais do que ela ganha. E ela não pode deixar dívidas, nada para os próximos, né, para os próximos prefeitos, para os próximos administradores públicos. Então, o que ela orçou, arrecadou, ela tem que cumprir. Ok? Bom, então, na Lei de Responsabilidade Fiscal, foram instituídos modelos de controle, né, e limitações de gastos públicos, obrigando gestores a gastar de forma responsável e com respeito às condições orçamentárias previamente estabelecidas. O que é isso? Né? Antes, como falei anteriormente, os prefeitos não tinham uma norma para gastar, eles simplesmente gastavam e acontecia. Agora, existem alguns modelos de controle, né? Entre eles, a lei orçamentária, né? O que ela trabalha? Eu tenho uma lei onde fala o que eu posso gastar, como é que eu posso, onde eu tenho limites para teto de gasto. Por exemplo, eu posso contratar funcionário à torta direita e gastar toda a minha verba com funcionário? Não, existe um limite para folha de pagamento. Existe um teto que eu tenho que atingir no caso de educação, de saúde. Então, tem várias questões onde eu tenho que estar atinada a isso. Aí vem a lei orçamentária plurianual, onde eu faço um planejamento para vários anos de exercício,
né? A lei, o orçamento anual, ou seja, todo ano tem que orçar quanto que eu vou arrecadar, o que eu vou gastar, como que eu vou gastar, o que vai entrar na despesa de pessoal, o que vai entrar na despesa de saúde, o que vai entrar na despesa de educação. Então, essas questões básicas, como é que ela é feito o gasto do dinheiro público? Então, essa lei de responsabilidade fiscal, ela veio justamente para isso, né? Para mostrar e organizar a forma do gasto da despesa, onde o gestor que não cumpri-la será punido. Então, essa lei assegurou o gasto e o uso do dinheiro público. Bom, falando de transparência, né? A transparência está assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis e diretrizes e orçamentos. Então, o que é essa transparência? Já mostrei anteriormente o portal da Transparência de São Paulo, onde fala que todos têm que divulgar, né, na aula anterior. E também, continuando aqui nessa aula, a questão da transparência, ela mede o quê? Né? Quais são os instrumentos de transparência? Então, a transparência, ela justamente, ela tem assegurado esse direito. Então, a população, ela deve participar nos discursos, nos planos, de todas as diretrizes, né? O que pretende se fazer uso com dinheiro público? O que seria mais interessante? Gastar nesse momento com educação? Aonde? Na escola primária? Em qual bairro? Em qual localidade? Reforma de escola? Compra de livros? No que seria? Então, a forma de participação, né, cada vez mais está assegurada até o incentivo à participação popular. Bom, e quais são esses instrumentos de transparência? Bom, o grande instrumento de transparência estão nos planos, né? Os planos orçamentários, como é que vai gastar o orçamento, né? Os planos, os orçamentos. A lei e diretrizes orçamentárias. Então, eu não chego gastando tudo. Eu tenho que planejar como que eu vou gastar. Eu tenho que planejar meu orçamento. Ou seja, quanto que eu vou receber, né? Quanto que vai ter de receitas, né? Quanto que o município vai arrecadar, seja de IPTU, seja de impostos, né? De qualquer taxas. Então, eu tenho que saber quanto que o município vai arrecadar. Ou o município, ou o estado, ou a União. Então, quanto que o órgão público, né, ele vai arrecadar. Com base no que ele vai arrecadar, eu tenho que saber planejar como que ele vai gastar aquele dinheiro, né? Então, eu arrecadei 100 mil, eu vou gastar os 100 mil. Então, como que vai ser esse gasto? A forma de gastar. Então, tudo previsto no orçamento, tudo dentro de um planejamento. Além disso, o que a lei prevê? A lei orçamentária fala que eu posso gastar dessa forma? Não posso? Então, ele tem os planos, os orçamentos e as leis. Além disso, vem a questão de prestação de contas. O tomador, né, o ordenador de despesa, no caso, seja em qualquer esfera do governo ou qualquer tipo de atividade ou administração direta ou indireta, ele tem que prestar conta, como já falamos anteriormente. Então, como é que deve ser essa prestação de contas? O que tem que ter na prestação de contas, né? Além disso, o parecer prévio, né? O órgão interno e também a organização externa, o órgão externo, que vai avaliar as contas, como é que está esse parecer? Está ok? Não está? Então, eu só perco, né? Eu só vou me eximir da minha responsabilidade depois que eu prestar contas e tiver tudo ok. Lembrando disso aí. Também tem um relatório resumido da execução orçamentária e sua versão simplificada. Então, como que está esse relatório? Como é que eu gastei o orçamento? Né? Qual que é essa versão simplificada do orçamento? Né? Onde que foi gastado? Como é que foi empenhado? Cadê os empenhos e tudo mais? Além disso, eu também tenho a questão do relatório de gestão fiscal e sua versão simplificada. Então, um relatório da execução do orçamento e também um relatório de gestão fiscal, onde foi olhado tudo aí de acordo se está nos conformes. A questão do planejamento, né, ele é formado por três leis orçamentárias, né? As leis orçamentárias, de iniciativa do Poder Executivo, sendo aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Presidente da República. Quais leis são essas? Né? Primeiro é o Plano Plurianual, PPA. Né?
Depois é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e depois a Lei Orçamentária Anual. Então, são as leis que vêm reger a questão do planejamento. Então, eu tenho um plano, que são para vários anos, né? Pelo menos 2 anos aí, onde eu faço um planejamento de tudo que eu devo orçar, gastar, que eu preciso, como é que vai ser. Depois eu tenho as leis de diretrizes orçamentárias. É uma lei onde fala o que eu posso gastar, como é que eu posso gastar o dinheiro público. Lembrando sempre, né, que na iniciativa privada, o que não tem em lei é permitido. Na iniciativa pública, eu só posso fazer o que está previsto na lei. Aí vem a lei orçamentária anual, né? Dentro do ano, né, nessa lei orçamentária, o que eu posso gastar no meu orçamento anual? Como é que ele tem que ser confeccionado? Então, essa é a primeira parte do planejamento. Tem uma questão da responsabilização. Quem são responsáveis? Então, no caso de descumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, ou seja, da LRF, poderão ser aplicadas as seguintes sanções. Então, a lei veio para criar algumas diretrizes e algumas normas. No caso da pessoa não cumprir essa Lei de Responsabilidade Fiscal, o que acontece? Primeiro, né, a gente pode falar do impedimento da entidade para recebimento de transferências voluntárias. Então, se a pessoa, o órgão, não cumpriu a lei, ele vai perder o direito de receber o dinheiro, ou transferência do governo, ou um convênio da prefeitura, ou o próprio Estado. Além disso, a proibição de contratação de operações de crédito e de obtenção de garantias para a sua contratação. Então, não obedeceu essa lei, você não pode mais pegar operações de crédito, você não pode pegar dinheiro emprestado e tudo mais. Pagamento de multas com recursos próprios, né? As pessoas têm que pagar a multa pelo não cumprimento da lei. No caso, o prefeito ou a pessoa física, ela acaba arcando pela essa responsabilidade. Além da cassação de mandato, né? A pessoa perde o mandato. E também pode acontecer o caso de prisão, detenção ou reclusão. Então, não cumpriu a lei, a responsabilidade, a pessoa vai ser sancionada. Ok? Temos também, né, a questão da improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Desonestidade, mau caráter, falta de probidade, ou seja, aquela pessoa que usa de má fé, que faz uso irregular do dinheiro público, né? O termo hoje que a gente fala muito é a questão de propina, que se ouve falar muito em mídia. Então, qualquer agente público, servidor ou não, que pratique ato de improbidade será devidamente punido. Então, tem que usar corretamente o dinheiro público. Tem que prevalecer a ética, a honestidade e o bom caráter. Quais são os atos que são considerados de improbidade? Então, atos que causam o enriquecimento ilícito. Né? O que é isso? A pessoa enriquecer de forma ilegal, não lícita, né? Pegando propina, usando do poder que tem para ganhar dinheiro, então isso não é legal. Além disso, atos que causam prejuízo ao erário, atos que causam prejuízo ao cofre público, ao governo, tanto ao dinheiro quanto aos bens do patrimônio. Né? Quando eu falo ao governo, eu estou me referindo à população em si, que usam o dinheiro que deveria servir para ajudar a população, usa em benefício próprio, causando prejuízo ao bem comum. Que atentam também contra os princípios da administração pública. Então, a administração pública tem as leis que regem. Então, quando a pessoa sai fora, não segue essas leis, os regulamentos, ela está atentando contra os princípios da administração pública aí. Além de, e quando as pessoas são pegas nisso, elas vão ser condenadas. O fato de ser condenada, ela também pode recorrer, né? Então, são os recursos. Então, os recursos podem ser interpostos por interessados, pelo responsável, né? Ou pelo Ministério Público de Contas, sendo que alguns possuem efeitos suspensivos, impedindo os efeitos de decisão até que haja apreciação do recurso pelo Tribunal de Contas. No âmbito do Tribunal de Contas, antes de se falar em recurso, há a possibilidade de alteração do ofício. Vamos começar a entender um pouco isso aí. Bom, o que acontece com a questão do recurso, né? Então, quem pode, vamos só entender, quem que é o interessado? Interessados são quem acha que ficou do lado, que não foi julgado
corretamente e quer apelar, né? Fazer um recurso aí. Pode ser a pessoa que usou o dinheiro público foi condenada. Fala, não, meu dinheiro está certo, eu quero recorrer, né? Você não pode me condenar, não. Pode ser a pessoa usou o dinheiro, foi para o tribunal não, realmente está correto. E o órgão superior fala assim, não, o Ministério Público fala assim, não está correto, não. Houve um mal entendimento. Então, qualquer um pode aplicar esse recurso. E como são esses recursos, né? O que acontece? Dentro do Tribunal de Contas, a gente tem vários tipos de recursos. Eu tenho um recurso de reconsideração. O que é um recurso de reconsideração? Ele é utilizado contra as decisões definitivas do Tribunal de Contas, em processo de prestação ou tomada de contas, devendo ser interposto uma só vez e por escrito. No caso, esse recurso de reconsideração ele tem efeito suspensivo. No caso, o julgamento, a decisão é suspensa, né, até que o recurso seja julgado. Aí vem os embargos de declaração. O que são embargos de declaração? É quando for constatada a evidência de obscuridade, né, o negócio não ficou muito claro, omissão ou contradição na decisão. Também possuem efeito suspensivo, né? No caso, a condenação ou a sanção, né, não é aplicada, e até que o efeito seja julgado. Recursos de revisão. Pode ser interposto contra decisões definitivas, né? No caso, a decisão já foi tomada, já aconteceu, né? Então é uma decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas. Então, nesse caso, é utilizado o recurso de revisão. Pedido de reexame. O que são pedidos de reexame? É contra decisões do Tribunal de Contas proferidas em processo, né? Então, o Tribunal de Contas tomou uma decisão, né? Aí entra com esse pedido de reexame. Ele também possui efeito suspensivo. E tem o agravo, que é contra despacho decisório. Poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo a critério do presidente do Tribunal de Contas e do presidente de Câmara ou relator. Então, são os recursos que estão no tribunal. Então, se a pessoa é condenada, cabe a ela usar qualquer um desses recursos, tanto o recurso de reconsideração, embargos de declaração, recurso de revisão, pedido de reexame e até mesmo agravo. Bom, pessoal, encerramos nossas aulas sobre prestação de contas. Espero ter conseguido contribuir aí para o conhecimento de vocês. Obrigado pela atenção e desejo um sucesso. Não esqueça de estar participando dos fóruns de discussão juntamente com o tutor presencial. Obrigado a todos e valeu!